Gente, agora é o vídeo da Veleiro, viu? Que as pessoas da Veleiro me reclamaram tanto, me pediram arrego, né? E eu estava prometendo isso para eles, mas eu estava muito ocupada porque eu estava com a pesquisa de uma universidade, que eu também faço. Para falar nisso, professor Danholo, eu vou logo lançar aqui uma campanha sem a sua autorização, mas eu vou conversar com o senhor. Porque eu estou com o seu telefone, eu estou com o seu e-mail, eu vou conversar com o senhor. Porque agora eu quero ver quem realmente gosta de Alagoas e do Brasil. Sabe por quê, gente? Há muito tempo que a gente vem vendo uma coisa que está cada dia se acabando, assim como o Colégio Estadual, o prédio da antiga Faculdade de Medicina. Porque presidente no Brasil não tem compromisso com a educação, governo de estado não tem compromisso com a educação, prefeito do municipal não tem compromisso com a educação, não tem compromisso com a ciência, não tem compromisso com nada, quando se trata com a cultura nem com nada. Eles têm compromisso em roubar, né? E esse que está aí, chamado Bolsonaro, parece que é o último dos últimos. Esse não quer compromisso com a educação, não quer compromisso com a ciência, não quer compromisso com nada que se trate da elevação do ser humano. Ele não quer. E eu estou vendo, viu, professor Danholo, já que o senhor é uma pessoa aberta, não é alagoana para começar, é uma pessoa aberta, não é por conta só disso, não, é porque não é uma pessoa aberta, uma pessoa que não tem arrogância, atende todo mundo, é um professor, que essa turma de professor eu amo de paixão, porque eu nasci no meio de professores. 4 irmãos professor, um sobrinho professor, 2 cunhadas professoras. Então, eu quero o quê? Eu quero mais é que o professorado cresça, porque, como dizia Machado de Assis, um país só se desenvolve com homens e com livros, não se desenvolve com armas, como está acontecendo, não é, Bolsonaro? Não é? Abriu armas e fechou as escolas. Aí, como dizia Sócrates, há não sei quantos milênios atrás, ele disse: construa a escola para não construir mais tarde cadeias. Está aí. Hoje a coisa que mais se valoriza no mundo é cadeia, principalmente no Brasil, né? Escola, isso leva o país nenhum para frente. Nós temos tudo para ser o melhor país do mundo e o maior país do mundo. Mas, no entanto, nós temos dirigentes que vocês botam lá que não dão as mínimas para nada. Só quer, ó, porque o Renan Calheiros, esse calhorda, está aí há 40 anos só roubando, e vocês elegendo. E reelegendo esse filho da dona Ivanilda. Porque só quem tem um filho igual a ele é ela. E ninguém mais. Então, professor Danholo, eu queria fazer aqui uma campanha, abrir uma campanha aqui, para ver quem realmente gosta do Brasil e de Alagoas. Para reformar que a Escola de Ciência de Medicina do Estado de Alagoas, pertence ao FAO, ninguém deu as mínimas, ela está caindo. E a semana passada eu passei lá, e isso me emociona demais, quando eu vi aquela universidade caindo, aquela faculdade caindo, sem calçada, sem muro, as paredes todas no chão, ninguém levantando nada para fazer nada a favor dela. A gente sabe que as universidades públicas estão sucateadas por conta do próprio corpo docente dessas faculdades, que se encaminharam para a ideologia dentro das faculdades, que também é uma coisa que tem que ter, mas esqueceram que existem as faculdades, sabe? Existe o estudo, existe o saber, existe a pesquisa. Esqueceram disso, principalmente o PT. Colocou a ideologia dentro das faculdades, porque essa ex-reitora da Universidade Federal de Alagoas, isso é um lixo. Desculpa, é Valéria o nome dela, né? Essa mulher não dava valor para nada. Como disse o próprio reitor, estamos em tempos diferentes, estamos mesmo. Eu espero que esteja, porque agora, a partir de hoje, eu vou iniciar uma campanha
para que a gente faça alguma coisa pelo prédio da antiga Faculdade de Medicina, principalmente quem passou por lá, porque eu passei também. Eu não sou médica, mas eu passei por lá em algumas disciplinas. A grande maioria dos alagoanos passaram por lá. A gente sabe que cada dia que passa, corta-se mais as verbas das universidades e da educação no Brasil. E daqui a pouco a gente vai ficar um bando de Eduardo Bolsonaro, um bando de Flávio Bolsonaro e principalmente do Carluxo Bolsonaro. Daqui a pouco a gente está assim, sem saber o que fala, nem saber o que, e só falando besteira o tempo inteiro, que ninguém lê mais, ninguém estuda mais. E nós precisamos, professor, refazer aquela universidade, refazer aquela faculdade, universidade não, aquela faculdade. E vamos lançar uma campanha para ver quem é que ajuda. O senhor faz um planejamento para ver. Viu, Renan, aqueles 6,5 milhões que você que comprou uma candidatura de um concorrente seu, que você não jogou na Faculdade de Medicina para consertar. Aqueles outros 3 que você deu ao Maurício Quintela, para não concorrer com você e para deixar a coisa mornar a seu favor, porque foi dinheiro roubado. Aquilo ali é dinheiro roubado. Aquilo ali é dinheiro roubado, como diz o GG, é dinheiro roubado que você devia ter jogado alguma coisa na Faculdade de Medicina. Você passou por lá, quando você fez direito legal, medicina legal, não foi? Alguns de seus irmãos também passaram por lá, não foi? Então, professor, eu me coloco à sua disposição para a gente fazer uma campanha em favor daquele prédio, viu? Vamos aproveitar, vamos fazer alguma coisa por ele para não cair feito o Colégio Estadual, o Liceu Alagoano. Que a gente vai mostrar aqui, gente, o Liceu de Aracaju, que é a coisa mais linda do mundo. Conservadíssimo, conservadíssimo. Enquanto o de Alagoas está ali, né? Enquanto isso, o Luciano Barbosa vai balançar as pitombas do governador, do calhorninha do governador dele. Sim. Aí nós vamos aqui voltar à questão da Veleiro, que o pessoal pediu muito. Eu estive com eles, não vi nenhum petista lá, não vi nenhum candidato lá, não vi ninguém, vi eles se degladiando com os donos da Veleiro. O seu Gustavo, né? Gustavo Barbosa Rocha. Gente, essa Veleiro, que foi criada em 1999, a Veleiro foi criada em 1999. Foi criado pelo Sérgio Rodrigues, né? Barbosa Rodrigues. Esse cara, ele é de Sergipe e muito amigo do desembargador Washington Luiz. Ele criou a Veleiro, botou no nome da mulher e no nome dos meus filhos, né? Para que tivesse uma linha em Maceió com a cobertura do desembargador Washington Luiz. Isso não tem a menor dúvida. Só que eu só ouvi falar na Veleiro, só comecei a ver e a ouvir falar na Veleiro em 2009. Quando esse Sérgio Rodrigues, que é dono da Autopeças Rodrigues lá no Tabuleiro, também, ele doou uma casa ao Cristiano Mateus em Massagueira, que na época o Cristiano era deputado federal, para que ele tivesse um domicílio eleitoral. É uma casa lindíssima. Ele disse que tinha emprestado, mas mentira, ele deu. Em troca, se o Cristiano fosse eleito como foi, todo mundo sabia que ele iria ser, ele contrataria a Veleiro para fazer o transporte escolar do município. Que até ali o Danilo tinha feito de uma forma até regular. Até regular. Que as coisas do Danilo nada era regular, né? E nem legal. Mas no transporte escolar até que ele fez. Que ele apoiou tanto que ele tinha que fazer, né? E não deu outra, né? Ele emprestou a casa com piscina, com salão de festa, com tudo lá na Massagueira, num lugar lindíssimo. E Cristiano foi eleito. Então, o que é que faz Cristiano Mateus? Aconselhado pelo desembargador Washington Luiz, cria um decreto emergencial, né, para não fazer licitação com nenhuma das empresas que tinham financiado a campanha É a troca, é aquela coisa, você faz isso e me dá isso.
E a Veleiro foi quando a Veleiro começou a ser moeda de troca para o desembargador e para os donos dela, para os supostos donos dela. Porque o próprio filho do desembargador disse que ele é sócio da Veleiro. Em Alto e Bom Som, lá em Piranhas. Em Alto e Bom Som, inclusive, tem gravação disso. Que a pessoa que estava com... Foi numa festa e ele disse... Porque o filho do desembargador é candidato, é uma pessoa que não tem um mínimo de condição de nada. Mas é candidato porque é filho do desembargador. Certo? Então ele disse numa festa que o pai era sócio da Veleiro. Acontece que a Veleiro começou a trabalhar. Não tinha ônibus. E fez o seguinte... Contratou uns ônibus e colocou à disposição da Prefeitura de Marechal Deodoro. O primeiro contrato feito da Veleiro com a Marechal Deodoro teve um valor de R$1.610.000, sem licitação. A Veleiro recebeu por esse contrato. Durante o primeiro ano, 2009, a Veleiro recebeu, está aqui o valor da... Porque a Veleiro está no nome de Gilda Barbosa da Rocha, que é a mulher do Sérgio, que reside na rua Durval Guimarães, na Ponta Verde, né? E do filho dele, Gustavo Barbosa da Rocha, que reside na Mário de Guzmão, também na Ponta Verde. Olha os endereços. Nenhum reside no Vergel, Ponta Grossa, Trapiche, Tabuleiro lá por detrás das serras, não. Todo mundo na Ponta Verde, porque corrupto tem que morar na Ponta Verde. Corrupto ladrão de colarinho branco tem que morar na Ponta Verde. Eles receberam, na primeira leva do primeiro contrato de 2009, eles receberam simplesmente nada mais, nada menos do que R$1.811.596. Em 2009, a Veleiro recebeu isso da Prefeitura Municipal de Marechal Deodoro. Os ônibus eram arranjados sem motorista e sem gasolina. Quem pagava era a Prefeitura, né? Tanto os motoristas como a gasolina. Em 2010... o valor que a Veleiro recebeu, segundo o Tribunal de Contas do Estado, recebeu R$2.019.570,23. Foi quanto recebeu a Veleiro em 2010. Em 2011, isso tudo a Prefeitura Municipal de Marechal Deodoro pago rigorosamente em dia. Eu estou contando o histórico para depois chegar a outras coisas. Em 2011... o valor foi de R$1.135.186,50. Já em 2012, a Veleiro só recebeu R$169.000 da Prefeitura de Marechal Deodoro. Quer dizer, nesses 3 anos e meio, a Veleiro recebeu da Prefeitura de Marechal Deodoro R$5.135.452,73. Agora, para onde foi esse dinheiro? Para não ser caçado, aí vamos voltar aqui. Para não ser caçado por improbidade administrativa, devido a sacanagem que ele estava, o roubo que ele estava fazendo na Prefeitura Municipal de Rio Largo, Toninho Lins e a Elisa, que era vice dele, resolveram recorrer a uma figura chamada Antônio Albuquerque, para que nem os dois não fossem caçados de uma vez só. Antônio Albuquerque, na época, 2013, era casado não, a irmã dele, a Rosa, era casada com o Austin Luiz, um dos sócios da Veleiro. Então, o que foi que a dupla de prefeito fez? Pediu a Antônio Albuquerque que interferisse para contratar a Veleiro, que foi proposta do senhor Austin Luiz, para que os dois não fossem caçados.
Só quem foi afastado foi o Toninho, mas a Elisa ficou. Porque quem era ligado ao Toninho, a Antônio Albuquerque, era a Elisa. Era não, é a Elisa. Ficou pagando 75 mil reais de prolabore a Toninho. E a Veleiro foi para Rio Largo, tanto na prefeitura, como tomou a linha da Tropical, que é da família Monteiro, que vinham há mais de 50 anos no município, fazendo o transporte do município. E, no entanto, o Austin Luiz, junto com Antônio Albuquerque e a Arsal, tomaram a linha da Tropical e colocaram a Veleiro lá dentro. Para quê? Mais dinheiro para eles? Mais dinheiro para eles? E para os filhos do Rodrigues? E daí começou a bandalheira na Veleiro. Começou a atrasar salário. Porque, olha, gente, Rio Largo pagava todos os meses, a Prefeitura Municipal de Rio Largo pagava todos os meses a Veleiro 141 mil reais. Foi também quando apareceu a história com o seu Canuto lá no Pilar, onde todo mundo sabia que ele tinha mandado matar o vice-prefeito. Aí o desembargador Washington mandou chamar, se vem cá, vamos conversar aqui no pé de orelha. Eu boto a Veleiro lá dentro e você fica livre. Agora, só que já tem um processo, tem um inquérito seu no Ministério Público Estadual. Vamos conversar com o Sérgio Jucá, que se diz tão sério, tão honesto. Conversaram com o Sérgio Jucá, ele, gavetou o processo em 2014. Só que a Veleiro, lá no Pilar, não tinha um ônibus. Só tinha um contrato com a prefeitura. Isso em 2013. Aí sabe o que é que acontece? O Carlos Alberto ficou repassando dinheiro para Veleiro, era 200 mil reais por mês. Para nada. Nota fria. Nota fria. Foi por isso que houve a denúncia lá do Pilar em cima dele. Que ele ficou passando nota fria para a Veleiro. Ô, doutora, eu vou passar a desembargadora do Ministério do Trabalho, que tá me mandando me pedir todas essas informações, eu vou passar tudo para a senhora ajudar o pessoal da Veleiro. Sabe por quê, gente? Em 2015, a Veleiro criou uma locadora de turismo. Comprou um ônibus só. Agora diga para quê? Sabe por quê? Em julho, casava-se o Dudu Martins, esse que está aí metido na Lava Jato, filho do Humberto Martins, do presidente do STJ, Humberto Martins Alagoano, né? Ele se casava. Então, o que é que foi? O que é que aconteceu? Criou-se no papel uma agência de turismo Veleiro. Diga para quê? Para vender as passagens para quem ia acompanhar o casamento do Dudu Martins, sabe onde? É que o Dudu Martins foi casar em Punta Cana, na República Dominicana, né? Que fica na América Central. Quer dizer, ele com dinheiro de 47 milhões que ele ganha todo por ano, né, da FEI Comércio, no Rio de Janeiro, ele pode casar onde ele quiser, né? Que ele ganha, não, que ele rouba para fazer lobby. E o pai dele também vai nessa mesma onda, porque o pai dele sabe de tudo porque ele estava acostumado a fazer esse tipo de coisa em Alagoas. Estava acostumado e todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe disso. Quem foi colega dele de PGE sabe disso. Todo mundo sabe disso. E o filho foi porque o pai autorizou.
Agora diz que é analfabeto de pai e mãe, não sabe nem escrever, mas sabe roubar. Esse é que é o importante. Importante para o Brasil, saber roubar e ficar rico, milionário. O cara tem uma cobertura de 4,5 milhões em Maceió. Mora no Lago Sul, num dos lugares mais caros do Brasil. Aqueles terrenos ali perto do agora Atacadão, Parque Shopping, aquilo tudo ali é dele. Um menino, um rapazola ainda, mas muito esperto. Ele não vai mostrar a fotografia dele aí, mas muito esperto. Por quê? Porque tem um pai esperto, tem uma figura perto dele chamada Renan Calheiros, que é quem ensina toda a sacanagem que não presta em Alagoas, quem ensina é Renan Calheiros. Sinceramente, eu não sei como... E um cara desse ainda fala em Deus. Por isso que eu sou ateia, viu, Deus? Por isso que eu sou ateia. Porque não tem outra coisa a não ser roubar. Agora, esse pessoal da Veleiro, sofrendo pra caramba, ou se resolve a coisa durante essa semana, ou eles vão invadir o Tribunal de Justiça. Porque o seu Gustavo vive lá dentro, debaixo da saia do Washington Luiz. O André a mesma coisa. Agora morando, olhando para a praia, num apartamento de 375 metros de área construída, enquanto o funcionário que dá tudo aquilo ali... Voltamos à era da escravidão, gente, em Alagoas. O Ministério do Trabalho está fazendo o que pode, a desembargadora lá está fazendo o que pode. E eles ficam enrolando. Eu pago hoje, eu pago amanhã, não paga nada. Não paga nada. O dinheiro que entra vai para o bolso dele, para as contas dele particulares. Aconselhado pelo fascínora do Washington Luiz lá dentro do Tribunal de Justiça. Porque enquanto esse cara continuar lá dentro do Tribunal de Justiça e com todo mundo nas mãos, lá não se resolve nada, a não ser que pague a ele. Porque é propineiro, é propineiro. Tá aí mais do que provado. Viu, pessoal da Veleiro? Eu tô com vocês, a gente não pode tomar partido de alguma coisa, mas aí é uma coisa absurda. Quem é da turma do PT que não vê isso? Quem é da turma do PSOL que não vê isso? São os trabalhadores. Vocês vão precisar do voto deles. Não vote nessa turma. Não vote. Porque todo mundo é candidato para chegar lá e sentar. Agora, na hora de ajudar o trabalhador, ninguém está lá. Quem bota um país para frente, quem bota um estado para frente são os trabalhadores. Não é partido político, não é político, não. Pelo contrário, político só bota para trás. E quando se tem um Tribunal de Justiça, igual o muquifo do Tribunal de Justiça de Alagoas, é um horror. Todo mundo foge da responsabilidade. Agora no bem bom está todo mundo lá. Conte comigo. Quer invadir? Vamos esperar. Se quiser invadir, eu estou com vocês e não abro. Mas estou mesmo. Porque é um absurdo você trabalhar durante 6, 7 meses e não receber um centavo nem para pagar uma conta de luz, nem para pagar uma conta de água. E essas empresas que são privadas, elas não esperam não. Não esperam por ninguém não. É a mesma coisa da Gazeta de Alagoas. Onde o Collor rouba, tá lá falindo. Tá falindo. Pessoas que passam 3 meses sem receber salário. Fundo de garantia nunca foi depositado. Por quê? E ele numa boa, comprando anel de 60 mil reais para a mulher, mandando dizer que a pedra é grande, bonita, que parece com ela. E o Tribunal de Justiça de Alagoas conivente com todas essas safadezas que existem dentro dos poderes em Alagoas. Todas. É um tribunal que não merece o mínimo de respeito. E eu tô com vocês. Tô com vocês e não abro. A desembargadora ou ela resolve, ou do contrário, vocês vão fazer o que já deveriam ter feito. E por conta de pedidos, vocês não fizeram. Conte comigo. Até a próxima.